Ora, caros telespectadores, muito boa noite, depende da hora que vocês estiverem a nos seguir. Nós estamos aqui para poder debruçar em alguns minutos a propósito do fenômeno Venâncio Mondlane, o candidato que chegamos em Moçambique. As eleições foram muito conturbadas, a observação internacional ou a comunidade internacional considera eleições cheias de fraude, mas é uma coisa que me leva, praticamente, como observador político e analista, e não só, essa é uma das minhas casquetes, como nós falamos em francês, uma vez que eu também sou teólogo e também apologista. Então, eu venho diante de vocês, praticamente diante de vós, com todo respeito e consideração, que às vezes chamamos vocês como uma entidade praticamente familiar, não é? Não nos considero estranhos, mas sim pessoas que fazem parte dos nossos princípios democráticos e como famílias, e se isso tem chocado talvez alguns, peço minhas sinceras desculpas, porque há aqueles que não gostam de ser tratados por tu ou por você, desculpem-nos, mas pronto, é mais uma causa familiar de proximidade. Mas então, passamos para o que nós queremos debruçar hoje aqui, é uma questão. O que nós queremos trazer aqui hoje é tentar ver as partes importantes das eleições moçambicanas. As eleições moçambicanas foram praticamente uma reprodução das eleições em Angola, mesmo que constatamos que há uma diferença, e essa diferença que nós queremos aqui debruçar, essa diferença que nós queremos aqui tentar trazer praticamente junto a cada um de vós. Então, o que se passa é o seguinte: todos nós vimos praticamente as eleições moçambicanas se passarem e vimos também o processo dessas eleições como foi levado. Primeiro que a Frelimo, através do Chaco, Frelimo é o partido que está no poder desde que Moçambique tornou-se independente, não é? Proclamou a independência da Samuel Machel aos colonizadores portugueses. Depois, de lá para aqui, tem sido o mesmo partido e chegou no momento em que o povo está cansadíssimo, já não pôde mais. E como o povo já não pôde mais, então encontrou a alternativa. A primeira alternativa que o povo moçambicano tinha era o Renamo, através de Blacano, não é? Mas Blacano sofreu muitas baixas e acabou por dar a sua referência, deixando outras pessoas que podiam continuar com as ideologias, não é? Para a libertação de Moçambique de um regime, o regime do Frelimo, que é o comunista, que não quer praticamente deixar o poder custa que custa. Quer dizer que o regime de Moçambique não tem feito outra coisa senão imitar o regime angolano. Aliás, o regime angolano tem prestado serviço ao regime moçambicano para manter-se no poder. Tanto que os técnicos na área policial ou na área dos serviços de informação têm sido praticamente treinados em Angola, e Angola tem sido praticamente o professorado de Moçambique em tudo que Moçambique faz. Quer dizer que Moçambique, os políticos moçambicanos não conseguiram praticamente fazer aquilo que os políticos cabo-verdianos e santomenses conseguiram fazer. Por quê? Porque a classe política cabo-verdiana e santomense conseguiu entender que para desenvolver o nosso país não pode ser pela via de um só partido, que está chamado Partido de Libertação, que tem que continuar no poder até quando gastar-se e não poder mais. Mas deram os ouvidos praticamente às vozes da democracia, e assim esses países têm tido um sucesso nas eleições. Tanto que o Cabo Verde atualmente é considerado como um dos países mais avançados e desenvolvidos dos palopes, que é dos países de língua oficial portuguesa. Por quê? Porque Cabo Verde, os políticos cabo-verdianos deram-se, todos eles chegaram à conclusão que não adianta querer manter-se no poder contra a Constituição. A Constituição e a Bíblia, vamos dizer assim, não é? Eu sou teólogo, dou isso como exemplo, mas não é assim tanto, porque senão nós entramos na profundidade, vamos ir em outros aspectos, mas vamos dizer que a Bíblia da nação, nenhum ser humano num país, seja o presidente da República, está por cima da Constituição. A Constituição é a carta magna que todo cidadão, do primeiro cidadão que veio da República até o último, tem que respeitar e tem que praticamente levar em conta. Mas o que não acontece com os líderes, os políticos ou os partidos da independência de Moçambique e Angola. Esses dois partidos de independência de Moçambique e Angola estão praticamente a lutar contra o veto da democracia nos seus países. Por isso que esses países não conseguem desenvolver como deveriam e não conseguem dar estabilidade à vida política, econômica e financeira e mesmo à própria democracia, porque querem sempre continuar como sendo alunos no aspecto da democracia. Meus amados, as eleições em Moçambique trouxeram-nos uma grande surpresa. E a surpresa é Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane, um candidato que pertencia ao Frelimo, mas vendo a sua audácia, aqueles que se consideram, como vamos falar na língua popular africana, como os mais velhos do partido, acharam que este jovem estava sendo muito não estava a seguir praticamente os passos desenhados por aqueles que se chamam veteranos do partido. Sendo jovem, eles queriam promover praticamente a democracia tal como ela é. Mas os veteranos acharam melhor criar situações dentro do partido e correrem com ele do partido. Ora, Venâncio Mondlane, sendo praticamente posto fora do partido, por métodos que todos os partidos comunistas têm, daqui a pouco também vamos ouvir que o Nandô, o Jim Carneiro, também vai se criar aí métodos para serem desqualificados, para não correrem as eleições, as eleições presidenciais do partido MPLA. Isto é que são as fugas que todos nós estamos a ouvir. Pronto, para falar de Mondlane, as eleições, sendo ele posto fora, não desencorajou. Um jovem muito, muito corajoso. Criou o Partido Chegados. Este partido, uma vez criado, revolucionou praticamente o aspecto político de Moçambique. Porque a juventude de Moçambique começou a se ver representada por Venâncio Mondlane. Não só a juventude, toda a classe popular e não só.
que quer verdadeiramente ver o país desenvolver e que já deram conta que o partido e os dirigentes que dirigem esse país são praticamente, já estão cansados, já não têm mais ideias para mudarem praticamente para o melhor no país. Então, encontraram em Venâncio Mondlane a esperança. Encontraram em Venâncio Mondlane a esperança. Tal como em Angola encontrou-se a esperança no engenheiro Adalberto Costa Júnior, da UNITA. Aquela euforia que os angolanos todos tinham atrás do Adalberto Costa Júnior, ou que têm até agora. Que vamos agora ver o Adalberto Costa entrar em eleição e a coisa vai ser um pouco complicada. Não foi à toa que ele foi nomeado, não foi à toa que se praticamente reconheceu o seu partido. O objetivo, a tática política do presidente João Lourenço, não é, do presidente do MPLA, é criar a dissensão entre os dois, conhecendo o espírito que move o Abel, não é? Conhecendo a fugacidade política do Abel. Então vamos lá ver como é que vai ser. Se o povo todo, a euforia que se tinha por trás do Adalberto Costa Júnior da UNITA, vai continuar a mesma ou vai ser dividida, mas temos que pôr em conta que a UNITA é um partido que tem mais representação, é um partido de peso, é um partido de massa, um partido que tem peso no chão, e para já servir a Angola não vai poder se medir com a UNITA. Se tentar, talvez algumas pessoas vão seguir, mas não assim na sua totalidade, porque a UNITA tem mais afinco e está muito mais tempo no mosaico político lá. Então, estava a falar do Mondlane. Vamos lá ver, o que é que se passa com o Mondlane? As eleições passaram em Moçambique, o Mondlane conseguiu levar consigo a maioria dos moçambicanos. Tanto que vimos na rua, não é? As pessoas, a multidão que seguia nos seus comícios, porque o seu projeto é um projeto de renovar a política, renovar a política moçambicana e se desfazer dos comportamentos que até hoje prejudicaram Moçambique, que não fizeram Moçambique estar praticamente no auge dos países também democráticos. Que não fizeram Moçambique estar no auge econômico que deveria ter. Moçambique está ao lado da África do Sul, deveria beneficiar muito da experiência, não só política, mas industrial, comercial e financeira da África do Sul. E devia ser um país, por exemplo, como a Namíbia. A Namíbia está ao lado de Moçambique, depois da África do Sul, e a Namíbia beneficia disto da África do Sul. E a economia da Namíbia tem estado sempre uma economia exemplar. E a Namíbia em si mesmo tem sido um país democrático, onde o partido da independência não tem sido sempre ele, o mesmo partido, a dirigir o país. Na África do Sul, a ANC está em maus lençóis. Então, mostra claramente que as pessoas estão decididas a avançar. Então, aqui diz que essas eleições foram realizadas, e eu não queria deixar de mencionar, com a morte do advogado do Venâncio Mondlane. Foi uma morte brutal, encomendada, e não podemos dizer que são bandidos que fizeram aquilo, porque está na cara que o Frelimo, o partido do poder, é quem encomendou isto. São os hábitos que os partidos comunistas têm. Eu fico muito admirado, aqui é meu ponto de vista, quando países democráticos, países como os Estados Unidos, apoiam regimes comunistas na África. Quer dizer que os Estados Unidos, por causa de business, ou por causa da esfera política e econômica, não é? Quer dizer, prioriza-se a economia e a liberdade dos povos. Nós não conhecemos os Estados Unidos com essa maneira de comportar-se. Os Estados Unidos é a vanguarda da democracia no mundo e não pode tolerar que países que têm praticamente a doutrina e o comportamento do comunismo venham praticamente destruir, não é, os valores democráticos que todo mundo, que todos nós pedimos que sejam praticamente respeitados e sejam efetivos nos países. É uma vergonha para um país, para uma potência como os Estados Unidos, estar assim, praticamente, vamos dizer assim, a oficializar ditaduras, a oficializar regimes comunistas, como no caso de Angola, como no caso de Moçambique. Não pode. Não é uma democracia. Todos nós, quando nós fizemos essas observações políticas, fizemos-la porque queremos que se instaure a democracia no país. As pessoas têm que ser medidas pelos princípios democráticos e não pelo comportamento de, vamos dizer assim, de sovageria, um comportamento onde as pessoas não aceitam o ponto de vista dos outros por causa de omitir uma opinião, a pessoa perseguida, é aprisionada, é morta, como aconteceu com o advogado do Venâncio Mondlane, o candidato à presidência em Moçambique. Uma morte combinada pelo Frelimo. Então, essas eleições, depois de serem realizadas, e todo mundo, a comunidade internacional, através dos vídeos que chegam e através da população moçambicana, você tem a certeza absoluta que Venâncio Mondlane ganhou as eleições. Vou tirar a vossa atenção que o Chapo, que é o presidente atual do Moçambique, e representante do Frelimo, do Partido da Independência, como eles dizem, que proclamou a independência do Moçambique, antes das eleições ele tinha viajado para Angola. Esteve no Comitê Central do MPLA. Foi lá para pedir a opinião e ser instruído como deveria fazer. Da mesma maneira que o João Lourenço, o presidente do MPLA, fez em Angola, seria da mesma maneira que ele, o Chapo, deveria fazer. E o comportamento no terreno que nós observamos da parte do Chapo, o representante do Frelimo, é idêntica àquela que o MPLA aplicou. Ora, o jovem que foi imposto de fora pelo Renan conquistou a massa e a maioria da população moçambicana correu atrás dele porque se identifica com ele. A maioria da população moçambicana pede e nas urnas a decisão foi que o Venâncio Mondlane fosse o presidente do Moçambique. Mas infelizmente, conhecendo como é que funcionam praticamente as rédeas, ou como é que funciona, e porque o Chapo esteve em Angola e foi instruído como é que deveria fazer, então o Chapo não fez outra coisa senão repetir os mesmos métodos de Maduro no Venezuela. Por que os Estados Unidos atacam São Maduro? Por que o Ocidente ataca São Maduro na Venezuela? Não é? Porque os métodos que Maduro aplica no Venezuela são os métodos que se aplicam em Angola nas eleições, são os mesmos métodos que em Moçambique foram também aplicados.
Por que a comunidade internacional ataca o Maduro, condena o Maduro, não é? Aí está-se preparando embargos contra o Maduro, etc. Mas não condenam Angola e nem condenam Moçambique pelas atitudes que foram tomadas pelos partidos de independência em Angola, o MPLA e Moçambique, Frelimo, não é? Que foram praticamente contra os princípios da democracia e a decisão popular do povo. Os próprios militantes do MPLA sabem que o MPLA não ganhou essas eleições. Quem ganhou essas eleições foi a UNITA. E isso está escrito na consciência de todos os quadros do MPLA. Está escrito. Mas a comunidade internacional, comprometida com os negócios de diamantes, de petróleo em Angola e outros negócios, acabaram por fechar as vistas, deixar a democracia ser corrompida. O que é a nossa tristeza. Porque o povo em Angola, seja os que estão fora de Angola ou os que estão dentro de Angola, sabem e vivem com essa amargura do seu seio, sabendo que quando eles votaram, não votaram pelo MPLA, mas votaram pela UNITA. E a UNITA era a maioria. Os votos eram claros e lúcidos que era a maioria. Era a maioria. A UNITA não precisou corromper pessoas com os seus comícios. As pessoas vinham espontaneamente, assim como aconteceu com o Venâncio Mundano. Aconteceu os comícios que a Frente Patriótica Unida, através do engenheiro Adalberto Costa Júnior e o doutor Aretes Vucu e o doutor Fiorino Vieira Lopes. Nós vimos isso. Vimos isto. Infelizmente, a comunidade internacional fechou as listas. Porque até hoje, a Comissão Nacional Eleitoral, CNE, não apresentou as atas que provam a vitória do MPLA. Não apresentou. E as cópias das atas que a UNITA tinha foram apresentadas, houve recursos, mas como o tribunal tudo estava praticamente coordenado para fechar as vistas da vitória da UNITA e da Frente Patriótica Unida, então, assim se fez. E a comunidade internacional, nem Estados Unidos, pouca vergonha para Joe Biden. Joe Biden, o que ele fez, provou para nós angolanos que, afinal de contas, também é um presidente corrupto. É um presidente corrupto por quê? Porque Joe Biden tem a embaixada dos Estados Unidos em Angola. Quer dizer, o representante dos Estados Unidos em Angola era também um corrupto. Tanto que depois das denúncias do engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, com a vergonha, os Estados Unidos teve que demitir esse embaixador. Porque esse embaixador, tão corrupto como ele foi, que não deu informações exatas aos Estados Unidos sobre o que estava se passando em Angola na véspera das eleições. Dos roubos dos votos que foram feitas contra a UNITA. Estão a compreender? Então, o problema aqui é, mas mesmo assim, nós sabemos que os Estados Unidos não trabalham só para o embaixador. O embaixador pode mentir, mas existem outros serviços dos Estados Unidos que têm uma certeza absoluta e têm informado ao presidente americano que houve roubos de votos de Angola. Agora, que pouca vergonhice é essa que o presidente americano, Joe Biden, vai se deixar corromper pelos lobbies para receber o presidente angolano na Casa Branca? O presidente Joe Biden não sabe que ao receber o presidente angolano na Casa Branca estava a oficializar o comportamento antidemocrático que se pratica em Angola. O presidente Joe Biden não sabe, a sua equipe não sabe que ao receber o presidente angolano na Casa Branca estava a dizer ao povo angolano que eu estou de acordo com as batotas que foram feitas nas eleições do nosso país. Eu apoio o Batotello. Eu estou com ele. Por isso é que muitos de nós em Angola, e não só, queremos que o Donald Trump ganhe as eleições dos Estados Unidos. É claro que tem muitos negros que têm estado a dizer Donald Trump é racista. Às vezes temos os negros em toda parte do mundo têm que acabar com o comportamento de lamúria, o comportamento de vitimização. Têm que passar a ação em vez de se vitimizar. E passar a ação é estar dentro dos partidos políticos, é enviar os vossos filhos nas altas escolas reconhecidas. E esses vossos filhos têm que ser capacitados a entrar no mundo onde os outros também fazem a política e onde os outros também é no mundo decisionário, onde se tomam decisões. Os vossos filhos também têm que estar ali. Agora, se estarem a perder tempo com os dombolós, com os cuduros, com andar nus nas redes sociais, e danças toda hora, festas toda hora, brincadeiras de sei lá, porcaiada lá que vocês têm feito nas redes sociais na vossa vida política, então não reivindiquem quando verem que os outros, seja asiáticos ou seja europeus, estiverem praticamente a dominá-los. E não venham com a vossa vamos dizer assim, a selvageria, não é? De lutas e tudo que quanto mais vimos em Paris ali e em outras cidades. Quer dizer, o negro só está preocupado em meter uma calça, como é que se diz, de marca, uma camisola de marca, quer andar de carro de grande calibre, quando a conta bancária não tem nada, quer dizer, quer tudo de luxo, e por isso é que os vossos filhos acabam por cair praticamente nos tráficos de coisas, de produtos ilícitos, porque querem uma vida de luxo rapidamente, sem se dar o trabalho de ir na escola. Vamos compreender? Esse é o problema que os negros na Europa, na América, fora da África, têm. E os que estão na África, praticamente, acabaram por se anular e entregaram-se às igrejas. Já não raciocinam mais, os milhões foram praticamente desfeitos e respira e pensa em função daquilo que as igrejas meteram nas suas consciências. Porque o pastor lhes ensinou que se vocês tirarem tudo aquilo, quer dizer, vocês têm que se desfazer da vossa própria consciência e viver apenas daquilo que a igreja diz que tem que ser. O país não pode contar com esse tipo de seres humanos. O país não pode contar com esse tipo de seres humanos. São seres humanos nulos. Por quê? Porque os colonizadores, quando viram na África, a arma de destruição massiva que eles trouxeram é a Bíblia. Dizendo isso, não pode dizer que não podemos estudá-la. E estudá-la para compreender. Mas a Bíblia é um livro de história. Entende? E que temos que ter muita cautela de aplicar o que se deve. Ou o que é conveniente, segundo os nossos princípios. Entende? Não vamos nos anular. A Bíblia anulou o homem negro. E o homem negro tornou-se preguiçoso. O homem negro tornou-se escravo mental dos ocidentes. Porque até as fotografias que vocês adoram, vocês casas, o tal Jesus que lhe mostraram, é um Jesus de olhos brancos, cabelos lisos, um branco do ocidente. Vamos compreender?
Por que eles desenham um Jesus ocidente? Para vocês se submeterem ao ocidente. Tanto que hoje, vocês os pretos, na vossa consciência, o branco continua a ser o vosso dono. Continua a ser o vosso dono. Continua a ser o vosso dono. Porque vocês me veneram como sendo o vosso Deus. A imagem, estou a falar da imagem. Não estou a falar do Cristo, do verdadeiro Cristo. Por isso é que eu sempre repito as escrituras, o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse, para poder fazer compreender os idolatras, disse-lhes que se vocês dobram outra hora, adoraram Cristo ou adoraram Jesus, nos dias de hoje, não pode ser adorado da mesma maneira. O Jesus de Nazaré. Entende? E esse Jesus de Nazaré não era branco. Porque se vocês pegarem, mesmo a própria, pegarem na história, os homens do Medio Oriente não eram brancos. Ou os palestinos estavam a lutar e a falar em nossa terra. Os judeus vindos depois vindos praticamente do leste da Europa, não é? Esses judeus, praticamente, também vieram. Mas os povos que estavam ali não eram brancos, não eram ocidentais. E não eram outros árabes. A invasão árabe aconteceu muito tarde. Os que estavam ali eram negros. Eram negros. Os que estavam no Medio Oriente eram negros. Que foram expulsos pela invasão, não é? Vindo praticamente das Índias e Afeganistão, enfim, Paquistão, essas áreas todas. São eles que invadiram o Medio Oriente e ocuparam praticamente o Medio Oriente e fazendo aquele povo mudar praticamente. Vocês vejam que o norte da África também mudou de cor. Se não o continente africano, é apenas de negros. O Medio Oriente, fazendo parte do norte da África, também são negros. Mas hoje, nos trazem um Jesus de olhos azuis no ocidental. Que quando vocês estão a orar, esse tal Jesus está na vossa consciência, como sendo um branco. Como sendo um branco. Meus amados, vou passar aqui rapidamente o vídeo, que vai acabarmos. Um dia, se nós quisermos falar tudo isto. Então, aqui diz que Venâncio Mondlane, embora foi o nosso ministro da Relações Exteriores, Venâncio Mondlane declara-se vencedor. E o Chapo também declara-se vencedor. Bom, houve uma manifestação proclamada pelo Venâncio Mondlane essa segunda-feira para reivindicar a vitória que foi praticamente retirada pelo Frelimo. Tanto que houve nesta manifestação a polícia apareceu com tiroteios e quer dizer que não pensaram das mortes que eles causaram nos dias passados. Não pensaram nisso. Matando o advogado do candidato à presidência da República, Venâncio Mondlane. Então, houve de facto, a polícia pôs-se a dispersar manifestantes com gás lacrimogéneo. Enquanto isso está a demorar para se meter, assim, vamos dizer assim, como devia, eu vou vos mostrar aqui um pouco a manifestação que houve, realizada pelo Venâncio Mondlane. Quer dizer que o povo todo saiu à rua para manifestar-se no que concerne, sei que a imagem não está assim muito boa, mas então esta é a imagem da manifestação. Esta é a imagem da manifestação do Venâncio Mondlane. É um povo seguindo com a determinação sobre aquilo que o Venâncio Mondlane pediu, para que o país paralisasse, para que todo mundo saísse na rua para a manifestação. Mas, infelizmente, essa manifestação foi reprimida porque, como é hábito, para intimidar as pessoas a não aceitarem praticamente os resultados das eleições reivindicadas pelo Venâncio Mondlane. A verdade é uma, o Venâncio Mondlane ganhou as eleições. A grande tristeza é de vermos que os regimes que são conhecidos como sendo regimes totalitários têm tido o hábito de reprimirem praticamente as manifestações no sentido de intimidar as pessoas a aderirem, não é, às decisões que advêm praticamente das decisões tomadas pelo povo. As intimidações utilizadas pelo Frelimo têm como objetivo fazer com que o povo aceite os resultados que já foram condenados pela comunidade internacional como sendo fraudulentas. O Frelimo, através dessas intimidações, vai querer impor-se, como o MPLA impôs-se em Angola, nas últimas eleições, utilizando as forças republicanas para a causa de um partido político apenas. O que nós condenamos, né? É triste de facto vermos que as coisas chegarem neste ponto.
Ah, meus amados, por que que eu estou a, por que que eu estou a querer chegar a esse ponto? Estou a querer chegar a esse ponto por quê? Porque nós também em Angola tivemos a mesma situação. Só que a diferença com a dinâmica deste jovem Venâncio Mondlane é que ele, mesmo com as dificuldades, ele quis chegar, ou ele chegou até ao ponto de sair na rua e manifestar. Porque muitos de nós, nas eleições em Angola, estávamos a pedir do engenheiro Adalberto Costa Júnior. Vocês se lembram dos muitos vídeos? Eu também fiz um. Mas a dizer, dos Santos também fez um, a dizer que estava decepcionado pela falta de coragem do engenheiro Adalberto Costa Júnior face à determinação do povo que queria sair na rua, tal como vimos hoje aqui, os moçambicanos todos atrás do Venâncio Mondlane. Então, os angolanos queriam a mesma coisa, mesmo com os canhões na rua. Os angolanos não queriam saber dos canhões. Os angolanos não queriam saber dos canhões na rua. O que os angolanos queriam é que o líder da oposição pudesse praticamente tomar a decisão de manifestar-se com a população na rua. É disto que os angolanos estavam à espera. Até hoje, existe uma franja dos angolanos que andam decepcionados com o engenheiro Adalberto Costa Júnior e a Frente Patriótica, por não terem decidido sair na rua, como o Mondlane saiu na rua com a população. E a população estava atrás dele. Estava atrás dele. Então, por que não se fez a mesma coisa em Angola? Por que não se... por que... Pronto, o Adalberto Costa Júnior disse que não queria o derramamento de sangue, porque o regime estava decidido mesmo a derramar o sangue. Mas eu tenho dito, o dia que isto acontecer será o fim do MPLA. O dia que isto acontecer será o fim dos dirigentes do MPLA. Porque mesmo até as casas que eles têm fora do país, os bens que eles têm fora do país, o dinheiro que eles têm fora do país, vão perder isso. Porque ali será imune aos olhos da comunidade internacional. Porque hoje já não existe mais... Eles não podem escamotear. O assassinato que... Imagina essa multidão que saiu com o Venâncio Mondlane. Quem é a polícia que poder chegar aí com arma, matar aquele pelotão? Se ainda o povo quisesse mesmo fazer uma grande, vamos dizer assim, não quisesse respeitar a Constituição, não é? Que determina que a manifestação tem que ser pacífica. Se a manifestação é pacífica, as autoridades não podem sair na rua com gás lacrimogêneo. Isto é desafiar praticamente a população para ir mano a mano. Então, se isso acontece, não vale a pena as autoridades reclamarem, porque são as autoridades que se fizeram faltar respeito, não se respeitaram. Porque as autoridades que se respeitam, quando uma manifestação não é preciso pedir a autorização dela. É apenas dar a conhecer que vamos manifestar. E saber quais são praticamente os crimes que vai se passar. E a polícia enquadrar apenas a manifestação até quando a manifestação terminar. Agora, por que o gás lacrimogêneo? Isto mostra praticamente que um regime que quer mostrar a sua autocracia, não é? Que quer demonstrar praticamente que está por cima da lei, porque reprimir uma manifestação pacífica é querer praticamente insultar a população, quer dizer, é incentivar a população praticamente a responder. Quando responder, depois o regime justificar-se, não, a população é que fez isso, o regime fez isso. Mas eu vos digo, como a multidão, não há regime que suporta, não há regime que resiste. Não há. É apenas uma determinação da população. Quando o povo é determinado, as coisas acontecem. Mas quando o povo é um povo medroso, um povo que praticamente parece que a sua consciência foi abduzida a ser escravo da pobreza, escravo de maltratos, escravo de humilhação, escravo da situação em que ela se encontra. Porque muitas vezes os regimes perduram no poder quando o povo está de acordo do trato que esse regime dá. Porque muitas vezes nós podemos aqui estar a falar, o povo angolano vai libertar, vai ser a maioria do povo. Mas afinal de contas, o próprio povo gosta mesmo de ser escravo, gosta de ser um povo, e ali vamos buscar porque os colonos tinham tanta proésia praticamente no meio dos africanos. Porque a mentalidade foi treinada para ser escravo, para ser humilhado, não é? Para ser indigno. Porque um povo que não tem mentalidade de escravo, não tem mentalidade de pobreza psicológica ou pobreza intelectual, um povo que não. Esse povo insurge-se contra todo o regime que tenta lhe oprimir, que tenta lhe tirar a sua liberdade. Porque o homem nasce livre. A Revolução Francesa não brincou com aqueles que queriam reprimir praticamente a sua liberdade. A França é um país livre, um país democrático, com liberdade de expressão. Porque houve uma revolução. Eu sei que alguns vão dizer que estou a incitar a revolução. Não, estou a incitar as pessoas a saberem assumir a sua responsabilidade como seres humanos e não como seres abduzidos, como seres inexistentes. Porque o Angola não existe. Não é um povo que vive na pobreza, na miséria, que dá uma engenharia para poder se sentir que existe. Vive de esmolas daqueles que dirigem. É um povo indigno. Porque os trabalhadores que trabalham e que estivessem a ganhar bem o seu salário, teriam uma vida digna, de ter a casa própria, de ter um carro próprio e de ter condições para a sua família. Esta é uma dignidade que tem que se lutar para a democracia para se conquistar. Agora, estarem a viver apenas de pequenos esquemas, não é? De pequenos favores. Infelizmente, não estão a se dignificar como seres humanos. E se vocês não são seres humanos, não podem ser tratados como seres humanos. Se vocês, como povo, não se consideram como seres humanos, então quem está a dirigir tem razão de fazer o que quiser de vocês, porque vocês não se consideram como seres humanos. Esta é a realidade. Isto vale para toda a parte do mundo onde se encontra o homem negro. Não é só na África. E a África devia ser o baluarte desse povo negro que se encontra em todas as partes do mundo. Porque para nos considerarem nós os negros, que estamos em todas as partes do mundo como seres iguais,
não é, aos brancos ou a outras raças, ou a outras cores de pele, vamos dizer assim, outras melaninas, não é? Porque a raça é uma, é a raça humana. Para haver essa consideração, as pessoas vejam de onde vocês saíram. Se de onde vocês saíram, nos países onde vocês saíram, o povo é considerado como rato, o povo é considerado como seres humanos inúteis, inexistentes, que não sabem reivindicar os seus direitos, não sabem impor, não é, os seus direitos. Como é que vocês acham que vão considerar o resto dos negros? A revolução tem que começar do nosso próprio país. Os governantes têm que saber respeitar o povo, têm que saber dignificar o povo, têm que compreender que são serviçais do povo, são escravos do povo, servos do povo, e não chefes do povo. E o próprio povo tem que compreender que ele é o chefe do governante, e não escravo ou serviçal do governante. O papel está praticamente mal interpretado. Os rolos estão mal interpretados. Compreende? Aquele que é o dono do país, que é o dono da terra, é tratado como escravo. Como alguém sem valor. Não pode. Não pode. Tem que começar a reivindicar isso, tem que começar a pedir mais dignidades para vocês, tem que começar a pedir mais direitos. Não é só os deveres, porque esses regimes autocratas têm manias de exigir apenas os deveres à população. Vocês têm que fazer, vocês têm que fazer, vocês têm que fazer. Se não fazer é contra a lei, inventam um monte de leis, interpretam mal a Constituição a seu favor. Não, nós somos o governo, nós é que dirigimos. Vocês têm que cumprir, vocês têm que cumprir. E quando é que vocês também vão cumprir o vosso dever? Porque governar é tratar o povo como seres humanos. Quando é que vocês vão cumprir o vosso dever? Então não podem pedir ao povo respeitar, não é, os deveres que vocês impõem, se vocês não estiverem a cumprir, não é, os direitos desse povo. É recíproco. Você cumpre. Eu vou cumprir o meu dever, mas você que me dirige tem que cumprir tem que cumprir o meu direito. Não é só apenas deveres, quer dizer, 99% de deveres e 1% de direito. Não pode. Não pode. Direito à liberdade não existe. Expressão não existe. O pensamento não existe. De agrupamentos não existe. Desconfiança. Deve estar a criar coisas para dar bom para o Estado. Não, política agora, não. Isso ali é crime contra a segurança do Estado. Vamos andar atrás das pessoas. Não. Tudo isso é o quê? Quer dizer, um povo que só cumpre, não é? Só cumpre os deveres do regime e o próprio regime nunca cumpre os direitos desse povo. Não pode. É tempo de dizer basta. É tempo de dizer basta. E isto que nós estamos aqui a falar ajuda os governantes a repensar, praticamente, a maneira como desenvolver o povo os seus direitos. Tem estatuto escrito democrático, somos democráticos, somos não sei mais quanto. Mas não sabem exercer a democracia. Por isso é que eu disse que tem que haver muitas convenções com SPERs na matéria de democracia. Dentro dos partidos políticos. Chamem SPERs internacionais para ensinar os vossos quadros, ensinar os vossos membros, os vossos militantes, o que significa democracia. Porque se os vossos partidos, na verdade, não há democracia dentro deles, então não vão conseguir transpassar para a população essa mesma democracia. Porque se você ainda é militante do partido, o MPLA, o DIT, FNL e console, não sabe o que significa democracia. Como é que vai exigir a população exercer a democracia? Quando a população estiver exercendo a democracia, você vai cair em cima dele. Porque você vai ficar, não está contra um partido. Por exemplo, alguns que estiverem a ouvir isso aqui, vão dizer isso. Estou quase falando contra esse partido. Eu estou quase falando contra esse partido. Isto mostra claramente que os indivíduos não entendem o que é a democracia. Nem os direitos de liberdade, nem os direitos que me oferece a Constituição. Eles atropelam esses direitos. Por quê? Porque o partido está acima dos meus direitos. Não. Nenhum partido político, nenhuma parte do mundo está por cima dos direitos do cidadão. Os direitos do cidadão estão protegidos pela Constituição do país. Nenhum partido, nem MPLA, nem o MITA, está por cima da Constituição. Nem a Casa para já servir Angola, nem sei lá quem. Nenhum partido. Mas muitos desses líderes desses partidos, nos quadros desses partidos, os militantes desses partidos, tentam fazer que os angolanos o contrário. Que o partido está por cima dos direitos do povo. O partido está por cima da Constituição da República de Angola. Não pode. É ali onde entra o sarrabulho que cria todas as discrepâncias que existem no país. Fazendo com que os políticos são políticos da quinta categoria. Por quê? Porque não entendem o que é a democracia. A democracia é desenvolver o direito ao povo. Qual é o direito do povo? A Constituição é clara. E se vocês, como governantes, como partidos políticos, acharem que estão a atropelar um direito dentro da vossa, como é que se diz, da vossa instituição política contra a população, basta apenas se desfazerem dele. O dia dos partidos políticos, agora, MPLA, UNITA, FNLA, PLS, já se vira Angola e outros partidos políticos, dentro do vosso grupo partido político, respeitarem os princípios da democracia, então Angola vai começar a respeitar também a democracia. Mas enquanto vocês foram totalitários, até esses rapazes miúdos aqui na Europa, esses jovens aqui na Europa, que se dizem que são ativistas, também são antidemocráticos. São intolerantes contra as opiniões dos outros. Utilizam o mesmo método que o MPLA utiliza. Amedrontar aquele que não está de acordo com eles, criarem problemas, situações, perseguir as pessoas nas redes sociais, criar grupos para simplesmente atacar a pessoa, falar mal da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não se conforma, ou por quê? Porque a pessoa tem o seu ponto de vista. E eles queriam que essa pessoa, não é, se deixasse levar pelos pontos de vista deles como sendo ativistas ou também não é. Desculpa a expressão. Não é? Então, quem não respeitar, quer dizer, certas cabeças que se dizem como ativistas, sobretudo aqui na Europa, aqueles que se dizem que somos nós os chefes dos ativistas, quem não respeitar é perseguido. Cria-se grupos para atacar nas redes sociais, inventar mentiras, calúnias, etc. Tudo isso são comportamentos que mostram. E eu tenho dito isso e sempre falei isso aos grupos. Falei sempre dizendo, se vocês não forem democratas, então não cumprem o MPLA e nem vale a pena lutar com o MPLA. Porque amanhã se o MPLA sai e vocês estiverem no lugar do MPLA, e olha que muitos desses ativistas aqui na Europa são da UNITA. Muitos desses ativistas que são das redes sociais e ativistas, muitos desses são da UNITA. Mas são intolerantes. São intolerantes. E a UNITA aqui na Europa, eu não sei como é que o presidente e a doutora da Resposta devia tentar inspecionar a UNITA aqui na Europa, porque eu ouço dizer que a ala do doutor Samacuva, que não acredito, mas é o que se diz. Esta ala tem estado a fazer entrar dentro da UNITA os ditos ativistas
que são terríveis. Indivíduos intolerantes, antidemocráticos. Estão sempre nas redes sociais a acusar o MPLA, mas eles fazem pior que o MPLA. Perseguem os outros, maltratam os outros, caluniam os outros, quer dizer, utilizam o sistema de assassinato de caráter contra os outros e depois dizem que são ativistas. E quando vêm para vir atacar os governantes de Angola, ofendem mãe, ofendem pai, ofendem a fisionomia, entram na vida privada das pessoas. Enfim, são esses ditos ativistas que têm aqui na Europa. Você outra vez eu disse que tem que ter muito cuidado com isto. Muitos deles fazem isso, mas estão ao serviço dos serviços de informação em Angola. Abrem muita boca, mas trabalham para os terceiros que trabalham para os serviços de informação. Então, é isso aí. É isso aí. Então, nós queríamos que o Adalberto Costa Júnior tivesse feito o mesmo que Venâncio Mondlane fez. Mas pronto, ele disse que não queria gravar sangue, porque também, hoje em dia, nós vimos não é, a motivação do MPLA nesse aspecto. De alguns, não dizer do MPLA, de alguns indivíduos do MPLA, preparados para esse aspecto. Para derramar mesmo sangue e depois culpar o Adalberto Costa Júnior como sendo como fosse o autor do motim na sociedade. Não é? E estaria preso até hoje se isso pudesse acontecer. E por quê? Bom, o povo tem que estar determinado. Se o povo não estiver determinado, a democracia será impossível. E os vossos direitos nunca vão conquistá-las. Não esqueça o 4 de fevereiro, contra o colono português. Foi para conquistar os nossos direitos. E ainda no tempo colonial havia certos direitos que hoje em dia agora já não existem. Mas veja que naquela época, mesmo tendo certo direito à educação, à saúde, não é como a saúde de hoje, não é como a educação de hoje, uma educação que não está praticamente a formar quadros adequadamente para o futuro do país, não é? Sobretudo os que passam na Universidade do Neto, não é? Que é a universidade do MPLA, praticamente, dos quadros do MPLA. Então esse é o grande problema que nós temos. Mas veja que mesmo com aquelas condições que o colono dava, os angolanos reuniram-se, não é? Para atacar o colono português. Meu pai que estava no seminário para ser padre, teve que abandonar o seminário para ser padre, já no quarto ano, no terceiro ano, quase já para acabar para ser padre. Foi convencido praticamente para a guerra da libertação da Angola dos colonos portugueses. Teve que abandonar praticamente a sua formação, não é? Para se meter nas fileiras dos grupos revolucionários para a independência da Angola. Não é? Por quê? Porque ele achou que os direitos que o colono nos dava não eram a 100%. E nós queríamos a 100%. E agora, depois do colono sair da Angola, estão onde os vossos direitos a 100%? Onde é que estão os vossos direitos a 100%? Não há. Falta de água, falta de luz ou eletricidade, falta de saúde e condições, falta de emprego, salários na miséria. O que mais? Direito à liberdade de expressão. Não tem, como não tinha o tempo do PID, o tempo do colono, o PID impedia. Direito à liberdade de expressão, direito a reuniões, à manifestação, direito à liberdade de pensar. Tudo isso era impedido aqui, porque era contra os interesses do colono. Foi por causa desses direitos, que eu acabei de mencionar aqui, que os revolucionários angolanos pegaram as armas para lutar contra o colono. Depois de conquistar a independência, o que veio no poder continua a reprimir os angolanos esses direitos. Eu tenho visto aí alguns não sei como é que eu posso tratá-los, que dizem que não, se não houvesse liberdade de expressão, a UNITA não podia estar, que não podia haver eleições, a UNITA não estaria aqui nas matas. Se vocês conseguem criticar a presidente da República na rádio, televisão, isso dá o direito. A televisão da Angola ninguém consegue criticar os governantes. A televisão é pública, a rádio nacional é pública, a TPI é pública, a rádio nacional é pública, a jornal da Angola é público, a Angola é público, mas esses meios não são utilizados pelo povo, em favor do povo, são meios utilizados contra o povo, meios de propaganda para o partido que dirige o país. É mais um direito que foi excluso do povo. É um direito que foi excluso do povo. Tal como no tempo colonial se fazia. Quer dizer, mudou-se o colono dos brancos para ser substituído pelo colono dos pretos como nós. É esta a situação. Mas felicitamos o Venâncio Mondlane, um jovem corajoso que conseguiu sair na rua, que conseguiu praticamente demonstrar que a coragem, né, na luta contra a opressão do felino, não é? E corajosamente saíram na rua para protestar contra o felino. Estamos de parabéns. Nós felicitamos e, infelizmente, a vitória do Venâncio, esta aqui é uma fotografia praticamente da manifestação do Moçambique, não é? Hoje, uma manifestação feita hoje, não é? E aqui temos o Venâncio Mondlane pedir às pessoas para entrarem em casa calmamente, porque o objetivo foi atingido, o objetivo foi alcançado. Então são estas coisas que nós queríamos também ver em Angola. Queríamos também ver em Angola na pessoa da Adalberto Costa Júnior, e não só da Frente Patriótica Unida. É disso que nós queríamos ver. É disso que nós queríamos ver. Mas infelizmente não foi assim. Não foi assim. Achou-se melhor jogar pela prudência e acabamos por cair numa armadilha que hoje muitos militantes do MPLA têm estado a dizer, que se de fato a UNITA se a UNITA soubesse que ela tinha ganhado as eleições, não podia aceitar estar no Parlamento. E nós também pedimos à UNITA para que não fizesse isso. E muitas pessoas disseram, não, se a UNITA não fizer isso, vai perder os direitos financeiros, e sem direitos financeiros não vai conseguir fazer nada. Então o MPLA já tem praticamente tudo nas mãos, já tem a carta nas mãos. A carta do MPLA é, eu vou sempre fazer isso, e eles vão sempre decidir e dançar a minha música, porque vão precisar de dinheiro para funcionar, e vão meter militares na rua, eles vão ter medo que eu vou gravar o samba, então vão deixar sempre eu passar. É esta a situação que a UNITA, ao aceitar assentar no Parlamento, e ao aceitar estar praticamente nos órgãos do Estado, acabou por dar razão, não é, ao MPLA que batalhou as eleições. É isso.
Eu sei que o Mondlane deve ter ganhado ali um bom número de deputados, também vai ir no Parlamento. Vai ir no Parlamento porque precisa fazer funcionar o Chegamos, ou o Podemos, aliás. O Podemos, o Podemos. Ele vai poder fazer funcionar o Podemos. Para fazer funcionar o Podemos tem que ser com os direitos financeiros que são dados aos partidos políticos que têm deputados na Assembleia Nacional. Ele vai fazer o mesmo que a UNITA fez, vai ter deputados na Assembleia Nacional. Não sei qual é a função que ele vai exercer na Assembleia Nacional, o chefe do grupo parlamentar, não somente, o Mondlane vai fazer. Mas tudo isso acaba-se por cair na tentação de deixar, não é, o que roubou os votos ser praticamente, tem que ser oficializado. Ser oficializado. Este é que é o mal. Mas vamos estar de parabéns, Mondlane. Eu digo, muito obrigado por terem seguido aqui sobre esse nosso ponto de vista. Esperemos que haja mais Mondlanes em Angola, capazes de mexer com a estrutura da população. Mas também os povos a população tem que sair do medo e assumir. E assumir. E assumir. Não pode vir com aquela, não, é preto como nós, contra a colônia eram brancos, agora ele é preto como nós. Não se trata de ser preto ou ser branco. Trata-se do comportamento. Do comportamento. Se o branco oprimia, não deixava você exercer os seus direitos, o mesmo está acontecendo hoje. O mesmo está acontecendo hoje. Então, os outros na Europa, mesmo em Portugal, conseguem se sentir livres porque está-se a conservar o patrimônio da revolução dos escravos. Os militares conseguiram meter o regime autocrata, não é, ditador do Salazar, fazendo praticamente cair. Os militares é que viram cair. Porque os militares viram que a maioria da população estava a pedir socorro, não sabiam como fazer. Será que os militares de Moçambique, esses aqui que estão a lançar gás na trilogia, nos grupos, na manifestação, e esses não serão capazes? Já foram corrompidos, deram-lhes condições, minas de diamante na Junda para explorar, têm 20 miúdas como namoradas, têm não sei quantas casas em Luanda, são os donos do país, é um regime militar. Achas que esses militares aí, nas suas consciências, ainda há um espaço para os direitos da população? Não. Porque eles querem que a população se dane, continue pobre, miserável, e para eles continuarem praticamente a abusar das vossas filhas, como eles quiserem, é isso que eles querem. E a promover uma cultura de pouca vergonha, que não é nossa, das miúdas numas, quer dizer, as que andam, quer dizer, das tais miúdas que cantam aí, os comunistas e também, que dançam nuns, etc., que são promovidos por esses generais sem vergonha e não que fazem comprometer os nossos princípios. Então é este tipo de regime que nós temos de distrair os jovens de uma cultura de pobreza mental, uma pobreza intelectual, uma pobreza humana. Uma pobreza humana. Essa é a tristeza. Então todos esses valores têm que ser recuperados. Os direitos do povo têm que ser recuperados. E como? Sendo o povo corajoso, capaz de confrontar o que dele vier para conquistar os seus direitos. Porque tem também muitos do povo regime que estão à espera disso. Que pedem que o povo tem que ser corajoso. Eu estava a ouvir o professor Raimundo, que também falou a mesma coisa. Enquanto o povo for um povo bundão, um povo que se conforma com o miolo do pão, que se conforma com a miséria que lhes é oferecida. Esse povo nunca vai fazer nada, nunca vai sair da escravatura, nunca vai sair praticamente da opressão que ele se encontra. Mas um povo que se dignifica, que se valoriza, não aceita esse tipo de brincadeiras. E o que é que ele faz? Vai reivindicar, democraticamente. Vai reivindicar, e o regime tem que ouvir o povo, a reivindicação do povo, e criar políticas que vão no sentido de respeitar os direitos da população. É isso que tem que acontecer. Mas, infelizmente, nós outros vamos continuar sempre a alertar e a fazer com que a consciência dos angolanos não continua no sonâmbulo e fazer com que a consciência dos dirigentes também não continue no sonâmbulo. Os dirigentes podem resolver isso sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu me lembro, por isso que o Adalberto Costa tinha dito, se a UNITA nas eleições não haverá perseguição, não haverá nada. O que você já tem, ponto, acabou. Era um contrato que o Adalberto Costa estava fazendo com os dirigentes do MPLA e não só. Não só. Era uma porta aberta para sair com a cabeça erguida. Mas não. Eles querem um regime que vai estrear a força e depois vai nos perseguir um por um, levá-los no tribunal e restituir tudo que roubaram de Angola. É isso que vocês estão à espera. É esse tipo de regime que vocês estão a propor que seja praticamente implementado em Angola. Então, o povo quer a paz. Querer a paz significa dizer compreendam qual é a vontade do povo e respeitem a vontade do povo. A Comissão Nacional Eleitoral tem que ser independente, não pode ser ao serviço do regime. Tem que se começar a ver também a problemática do Manico, porque é o mesmo Manico que da Comissão Nacional Eleitoral em Angola, que saiu de Angola, foi em Moçambique para ser um dos quadros da Comissão Eleitoral de Moçambique. Por isso é que Moçambique está a repetir a mesma dose, tal como o Manico aplicou nas eleições em Angola, batotando o UNITA. Da mesma maneira, o Manico aplica o mesmo método Moçambique para batotar o Podemos, do Venâncio Mondlane. Infelizmente. Meus amados, muito obrigado por me terem seguido até aqui. Coragem, nós pedimos coragem ao Venâncio Mondlane. E a comunidade pedimos à comunidade internacional que esteja de olho com o regime do Frelimo, porque esse regime autocrata, tal como seu irmão, o regime irmão de Angola, o MPLA, vai arranjar maneiras de como se desfazer deste jovem, sabendo que tem muita gente, a maioria da população moçambicana está atrás desse jovem. A comunidade internacional tem que estar de olho para protegê-lo. E os moçambicanos também, peço aos moçambicanos que estejam de olho, controlem e protegem. Se nem se for para formarem grupos, não é? Não vou dizer paramilitar, mas grupos de proteção para protegerem o mundo, façam. Se for necessário, vão no Brasil, ou sei lá onde, comprem um carro blindado para o Venâncio Mondlane. Que é para ser protegido. Porque, da maneira como mataram o seu advogado, um dia vocês podem assustar o que acontecer, vocês não vão poder fazer nada. Porque esse regime é sanguinário. É sanguinário. Então, pedimos à comunidade internacional e os moçambicanos protejam o Mondlane, estejam atentos, continuem a se mobilizar, que a vossa mobilização não termine porque foram batucados e deixem estar, como estou a ver a mobilização dos angolanos hoje, é uma mobilização que está praticamente paralisada, não é? Enfim, não, vocês aí em Moçambique, força, continuem praticamente unidos atrás do Venâncio Mondlane, organizem-se e não deixem cair a vossa motivação de um dia fazer cair esse regime e a democracia vai ser vencida. Muito obrigado, meus amados irmãos de Moçambique, e aos nossos compatriotas em Angola, e a toda a parte do mundo, ao povo afrodescendente, e não só,
todos os africanos estiverem, nossas saudações fraternais e esperemos que este vídeo possa vos ajudar, não é, a lavar o vosso raciocínio, não é, da dominação, do raciocínio colonial, e não só, mas a paz com toda a gente e tranquilidade com toda a gente. Ok? Muito obrigado. Continuem a afirmar o vosso africanismo, continuem a afirmar as nossas culturas, do povo bantu, do povo africano, continuem a afirmar que nós somos. E não se deixem mais continuar a ser dominados pelas culturas dos povos alheios, porque já estragaram muito a consciência dos africanos. E é só ver para aquilo que os africanos tornaram-se hoje. Tornaram-se um povo inexistente por causa das culturas alheias. Então, assumimos a nossa cultura para sermos gente de verdade. Os outros assumem a sua cultura para serem também gente. Eles se sentem gente porque assumem a cultura deles. Então, nós também, como africanos, temos que assumir a nossa cultura para nos sentirmos também gente, respeitando a cultura do outro e os outros respeitando a nossa cultura. Muito obrigado e eu vos digo até a próxima.